21, rapaz do céu, parecendo mais, tá parecendo aquela batalha espiritual de Miguel para chegar em Daniel, né? Que saudade. Alguém tá me pecando. Olha lá o cara. Mas você deu uma olhadinha para ele ali com o que quer dizer alguém. Irmãos, vamos fazer a nossa sese para dar sequência ao nosso curso sobre o Reino de Deus. Vamos ler. Perdeu o lugar, Baiano. Perdão, Renato. Mas o Baiano tá chique hoje, hein? Não, eu fiz até a sexta, pessoal, de hoje já. Rapaz, olha Vai bem visitar o como. médico. Chegou 7 horas da manhã? Chegou às 7 horas da manhã. Tava valendo. Eu cheguei a estar pegando de povo ali. Mas Mateus capítulo de número 13, versículo 18. Mateus 13, 18. Todo mundo encontrou aí? Diz assim a palavra de Deus: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, senão antes de pouca duração, em lhe chegando angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esta manhã maravilhosa. Senhor Deus, venha ministrar no coração da gente nesta manhã, através desse curso, que o reino de Deus esteja pulsando dentro de nós. Abençoa, Deus, esse tempo, nesta manhã, que venha trazer crescimento para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse tema para a nossa sese pelo seguinte. Esse é um texto muito conhecido de praticamente todos aqui. Mas quando a gente usa esse texto na interpretação, usando o reino de Deus como hermenêutica, uma chave hermenêutica, a gente descobre umas coisas interessantes. Porque, na verdade, toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, ela trabalha o reino de Deus. Toda ela. É que a religião e muitas questões vão ocultando a ideia do reino. Ok? Um teólogo e escritor do século XIX, o Gilbert Chesterton, ele dizia o seguinte: não é o bem, não é o mal que tem que ser explicado na história da humanidade. É o bem que tem que ser explicado. Olha que interessante. Ele fala na sua visão da vida e do homem, ele diz o seguinte: a partir do princípio que somos todos maus, por que existe o bem? Então, é uma inversão de pensamento. Às vezes a gente quer explicar o mal, mas o Chesterton tinha razão. A gente tem que saber por que tem o bem. Porque o mal é isso aí mesmo. Nós somos maus. Nós somos pecadores, uma raça caída. Vivemos num universo caído, o universo está morrendo. Não há nada no cosmos que seja uma coisa que não tenha traço da queda. Tudo está em queda. Então o Chesterton ele fala, temos que descobrir por que existe o bem. Por que eu estou usando o Chesterton para começar essa nossa reflexão, essa nossa sese? Porque quando o reino de Deus chega, ele chega para ocupar um espaço que está ocupado. O que está ocupado nesse mundo? O caos, a morte, a desgraça, a desobediência, o ódio. Então, quando o reino de Deus chega, Caio, ele chega se acotovelando para encontrar um espaço nesse mundo.
E Jesus diz isso bem claro nesse texto. É porque talvez você não leu esse texto com essa visão do reino plano de fundo. Ele vai dizer, há três coisas que estão no mundo e que têm que ser vencidas para que o reino de Deus alcance um espaço aqui nessa vida. Primeiro ele fala do diabo. Depois ele vai falando, ele fala do diabo, depois ele fala sobre a rocha, depois ele fala sobre os espinhos. Então observa, Jesus, quando ele ensina a parábola do semeador, a semente é a semente do reino, é o evangelho do reino. Então é como se ele estivesse chegando e dizendo com todas as letras a seguinte afirmação: o reino de Deus, quando chegou aqui, ele chegou aqui para mudar a história. E para ele mudar a história, ele vai ter que brigar com o mal que está aqui dentro. Então ele começa dizendo que o primeiro inimigo do reino é o maligno, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, quando uma pessoa, eu vou falar uma coisa, bom, vocês que já me conhecem não se escandalizam mais comigo, né? Isso é importante. Quando uma pessoa acha uma igreja, Satanás não se incomoda. Ah, eu estou frequentando uma igreja, agora eu estou bem. Ótimo, Satanás, que bom, que bênção, é isso aí mesmo. O que Satanás se preocupa é quando a pessoa encontra o reino. O reino é que faz a diferença na nossa vida, não é a igreja. O cara pode estar lá na igreja e as configurações da vida dele continuam cheias de pecado. O cara ser batista, luterano, presbiteriano, seja o que for, Assembleia Vitória, não tem problema nenhum não, o diabo não se incomoda o cara sendo desses aí. Mas quando ele encontra o reino, aí Satanás se preocupa, porque é o reino que faz toda a diferença na vida do ser humano. Então aí a gente pode observar que o primeiro inimigo que o reino de Deus encontra é Satanás. E Satanás está pronto para tirar o que foi semeado. Veja, ele não impede a semeadura. Ele não tem poder para impedir a semeadura. Mas ele tem poder de tirar a semente. E quando ele não tira a semente, Jesus vai dizer que ele semeia o joio. Então, a gente observa nesse texto que Satanás, o nosso inimigo, ele não impede que as evangelizações sejam feitas, ele não tem esse poder, mas ele pode fazer com que a palavra na vida do Felipe seja retirada. Porque a Bíblia vai dizer que o que vence Satanás é a Bíblia, porque ela é a espada do Espírito. Então ele não pode vencer o reino, mas ele pode tirar. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que está falando. Se Jesus está falando, a gente não discute. Então aqui, o reino de Deus chega quando Satanás está aqui, sendo ele o príncipe. A gente já viu isso no curso passado, não nas vidas passadas, né? Nas aulas passadas. Na outra encarnação. Né? Nós vimos aqui que o diabo, ele cooptou o homem na rebelião e fez com que o governo que Deus deu ao homem, o reino que Deus deu para o homem, né? Nossos pais, Adão e Eva, deram para Satanás. Por isso que ele é o príncipe desse mundo. Então o reino de Deus chega e agora ele tem que brigar com o que está aqui. Então aí é o Satanás. A outra coisa que o reino de Deus está brigando é no versículo de número 21, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a pessoa, ela se deixa levar pela perseguição e angústia, que são os males que estão aqui. Então, o reino de Deus encontra um outro inimigo aqui. Tem o diabo e tem a angústia que está presente no mundo, que é fruto de um ser caído. Depois ele diz que tem outro inimigo, que versículo
22, o que foi semeado entre os espinhos é que houve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação pela riqueza sufocam a palavra e a infrutifica. Então quer dizer, a outro inimigo aqui é o próprio sistema que está aí. E quando a gente fala mundo, né? A gente não pode ser aquele crente porque quando eu era do mundo, não quero, você agora é Big Marte. É verdade. É, pastor, igual um dia o jovem falou assim, pastor, eu estou namorando. Pastor, que benção, você está namorando? Mas eu estou. E ele falou assim, só que tem um problema, pastor, que a menina é do mundo. Aí o pastor falou, nossa, ela veio de Marte? Então a palavra cosmos, na verdade cosmos, né, que ele significa sistema organizado. Essa é a ideia. Cosmos significa sistema organizado. Quem criou essa palavra de acordo com alguns historiadores foi Aristóteles. Ele olha para o céu estrelado, ele olha para o universo e fala, isso é um cosmos. Então, cosmos como sistema organizado pode ser um mundo como natureza, pode ser um mundo como sistema pecaminoso, ou o mundo pode ser pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que pessoas é cosmos? Porque todos nós vivemos num sistema organizado. O nosso corpo humano é um sistema organizado, é um cosmos. Por isso que existe a empresa de cosméticos, porque o rosto é um sistema organizado, né? Então, irmãos... Mas geralmente quando se trata desse sistema organizado aí, no caso, tem a ver com esse sistema organizado de todas as esferas, da mídia, tudo contrárias à palavra de Deus. Não, veja, sistema organizado... Certo. Ou de forma neutra. Não, ele independe, você tem que fazer a leitura do contexto para descobrir que sistema é. Então, se você está estudando astronomia, então é um sistema organizado, que Aristóteles vai dizer é um cosmos. Então é um conceito. É um conceito genérico. É um conceito genérico. Se estiver estudando humanidade. Exatamente. Dependendo do contexto, você descobre onde que ele está inserido. Então, a natureza é um sistema organizado. Você olha a natureza, aí você estuda isso em cosmologia, né? Daí você tem um sistema pecaminoso, que é não ames o mundo nem as coisas que há no mundo, que é essa ordem de pecado, né? essa ambição, enfim, toda essa queda que é patente aos nossos olhos. Busca do termo. A corrupção, etc. Prostituição, tudo isso que sistema aí, corrupto que está aí, que é não ames o mundo nem as coisas que há no mundo. E pessoas, né? Nós somos pessoas que fazemos parte desse sistema organizado. Então, Jesus chega e diz aqui, então o reino de Deus quando chega, ele encontra o diabo, ele encontra as angústias e ele encontra um sistema organizado. Percebe? Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, o reino de Deus, ele veio para dificultar o mal. O reino de Deus chega para dizer assim, ó, basta, acabou. O homem agora tem esperança. Não é mais assim. Então agora acabou tudo o que o pecado oferece. O reino de Deus vem para trazer esperança. O reino de Deus vem para libertar. O reino de Deus vem para trazer libertação. O reino de Deus vem trazer promessa. O reino de Deus vem trazer fim aos males. O reino de Deus vem para trazer promessas de futuro, de esperança, de redenção, de remissão. Então, o reino de Deus chega para brigar com tudo isso. Ou seja, quando você lê aquele texto de Eclesiastes 3, quando diz assim, há tempo de guerra, tempo de paz, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras, vocês conhecem esse texto? Esse texto é uma prova que tem uma coisa estranha acontecendo. Porque se você partir, Caio, do princípio que o pecado trouxe a desgraça, obviamente pela lógica humana, se o pecado trouxe a desgraça, não deveria ter nada de bom, eu não poderia ser feliz, eu não poderia conhecer o amor, a justiça. Inclusive, essa questão de justiça é interessante, porque
Quem cunhou a palavra justiça para o mundo foi Roma. E na verdade, o homem nunca pode produzir justiça. O homem só pode promulgar leis. Porque justiça, só um ser acima das leis pode promulgar. Como todos nós somos pecadores, o ser humano não tem condição moral de promover justiça. Porque a justiça é uma instância que está acima do bem e do mal. Quem é que promove justiça mesmo? Deus. Mas por que Roma ensinou? Porque o César se achava Deus. Como se a justiça viesse dele. Como toda a civilização ocidental, a nossa iuris é romana, então nós trouxemos isso lá de César. E o que a gente chama de justiça, na verdade, não é. Aliás, inclusive, a própria nossa está totalmente corrompida. Então, por isso que não dá para dizer que a justiça, na verdade, a gente pode promulgar leis, não justiça. Porque justiça só pode dizer quem não peca. O legal disso é no inglês, né? São duas palavras. Isso, justice, o righteousness. Justice, e right. Right. Justice é justiça humana, righteousness é uma virtude que procede do próprio Deus. É uma virtude. Então, a ideia de justiça é virtude. Então, o reino de Deus chega para promulgar justiça. Aí você vai entender um monte de textos bíblicos, um monte de fala do Cristo, principalmente o Mateus 6, 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Ou seja, procura fazer com que a sua vida esteja pautada de acordo com a justiça do reino de Deus. Agora, comida, bebida, isso é religioso que se preocupa. Deus dá o pão aos seus filhos quando eles estão dormindo. Ok, meus irmãos? Amém? Amém. Então essa é a nossa pequena César, para a gente começar a nossa aula, né? Aí vocês que são pastores, quiserem pegar e fazer o esboço aí, trabalhar isso aí, fica à vontade. O Fernando não veio hoje. O Fernando, o Zé Carlos não veio hoje. Não, ele pegou da Nilza hoje, tá tranquilo. Fez o quê? Pegou da Nilza. Ele pegou da Deus. Muito bem, meus irmãos, alguém quer compartilhar alguma coisa? Fica à vontade dessa pequena César nossa. O reino, Jesus estabelece o reino e, na sua opinião, mestre Irã, Meu pai, não ouvistes tal coisa. onde a igreja errou que se tornou um sistema organizado? A sua resposta será satisfeitíssima, respondida no próximo aula, onde nós vamos falar sobre perigos que enfrentam igreja e reino de Deus. Ok? Então eu não posso te responder, não é que eu não posso, por uma questão até mesmo de argumentação, deixa para a aula, no próximo encontro que eu vou falar sobre perigos que enfrentam a igreja e reino de Deus. Vocês vão Não ficar dá para dar um escandalizados. spoiler, não? Posso dar um spoiler. O primeiro perigo que enfrenta a igreja e reino é a igreja pensar que ela é o reino. Ela não é o reino. Ela faz parte do reino, mas ela não é o reino. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é a igreja pensar que ela é a única que possui o reino. Não é verdade. Deus trabalha. Deus trabalha. Então, a gente vai tratar muito isso com profundidade, inclusive. Eu até quero que se você quiser trazer colegas pastores para vir aqui, para a gente desensinar. Porque quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente tem que desensinar. Para depois ensinar o que é mesmo antes, né? A prova, o pastor falou sobre a questão da pessoa estar na igreja, não incomoda o diabo, isso é muito verdade. É Né? claro que é. Porque enquanto você não entende exatamente o que é o reino, nada vai acontecer, você não incomoda ele com nada. Não, o texto foi bom, Marcos, você se reportar a isso, porque o texto que eu li no capítulo 13, ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. O cara não compreende, então antes que o cara compreenda, o diabo vai tirar. Então, vocês aí, pastores que estão com novos convertidos na igreja, abram os olhos. Abram os olhos. Abram mesmo, porque o diabo está trabalhando 24 horas.
Dá para lembrar a passagem dos discípulos do caminho de Emaús, né? Sim. Andaram com Jesus, mas reconheceram ele E andaram com Jesus, não reconheceram, porque o que estava no coração deles não era o reino. O que estava no coração deles era a aspiração política. Que pena, né? Que a gente pensou que a gente ia se livrar de Roma e não era. Que pena que, na verdade, essa distorção de pensamento, de ensinamento, né, leva as pessoas a viver esse evangelho status, né? Isso, Ou seja, isso. procurando lugares para ter um status, né? Uma igreja grande, uma igreja que tenha nome, que tenha status na sociedade, ou seja, é um evangelho totalmente distorcido. Não, esse aí, a gente vai tratar, traga seus colegas pastores para eles virem aqui ouvir coisas interessantes sobre os perigos que enfrenta a igreja e reino de Deus. Está escuro para vocês? Pastor, mas a estrutura seria um opcional, né? Não é um negócio que vai... O que é? Igual o pastor falou da igreja ali, questão de estrutura, que o povo busca hoje, pode até ser um pouco mais... O que a igreja oferece mesmo é cada ambiente da cidade tem um público, né? Então eu acho que vai muita característica também. Nós não podemos fazer... porque o religioso, Luiz, lembra lá em Israel, quando o povo falou assim, não, pode deixa que os inimigos venham, nós vamos entrar no templo. Deus vai nos proteger, e o Senhor falou, entra lá para vocês verem o que vai acontecer. Essa é a... Mas a gente vai falar disso aí bem certinho. Outra coisa que eu entendo é que antes da estrutura vem um mover de Deus, né? Não adianta lá que você tem uma estrutura sem o mover de Deus, mas com o mover de Deus, automaticamente gera-se uma estrutura em Deus. Agora, foi bom, Luiz, você falar isso, foi muito bom. Porque no caso a pessoa, o que ela busca? Ela tem uma família, tem filhos, uma igreja tem estrutura para criança, estrutura para mulher. Não, isso aí não tem problema, cara. Hoje, o requisito hoje de uma igreja local hoje tem que ser bem amplo. Agora você se entende porque que a oitava está pujante lá, né, cara? A Asa Leste, eu vou te contar. Lá o cara não passa calor mais. Senta numa cadeira confortável, tem pastores, fantástico. Água com gás, né? Mas o que é? Mas viu, tudo isso a gente vai tratar com inteligência, lucidez, Bíblia e amor. Ok? Igreja como espetáculo hoje em dia, muitos, né? Vamos deixar isso para a próxima aula. Boa. O reino chegar. Então o reino de Deus chega e ele precisa começar a dar ares da sua presença no mundo caído. Nunca esqueçam, gente, nunca esqueçam. Nós vivemos no mundo caído, esfacelado. Então, quando o reino de Deus chega nesse mundo caído, ele chega para trazer uma proposta. Lembra? Isso é muito importante. João Batista falou isso e Jesus falou isso. O reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus nunca deixou de existir. Ele apenas ficou afastado. Mas eu e o Luiz não vamos juntar, porque o pecado vai ter reino de Deus. E tem meu apoio, hein? Nossa, chata. Tem meu apoio. Então, quando o reino de Deus chega, Satanás entra em desespero. Então, quando ele chega, a primeira coisa que Jesus faz, de acordo com Mateus capítulo 12, é amarrar o valente. Aquele Com que está Satanás. em pé, cuida para que não caia. 1 Coríntios 13. Então, cuida, né? Então veja, irmãos, o maligno veio, ficou aqui por milênios dominando o ser humano, até que o reino de Deus chega. O reino de Deus chega e tirou o sossego dele. Que daí o reino vem, e Jesus disse que quando o reino de Deus, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus chegou. Então, quando o reino de Deus chegou, mas como assim chegou? Chegou na sua forma provisória. Tudo isso aqui é provisório. Daqui a pouco eu vou falar muito sobre isso. Então, tudo que está aqui é provisório. Por que é provisório? Porque tem o mal, e o reino de Deus chegou para ser a diferença do mundo, gente. Isso é que é importante. O reino de Deus chegou para fazer diferença nesse mundo. Porque Deus não vai destruir esse mundo de novo. Ele falou que não vai, ele fez uma
Aliança. Ele não vai mais destruir o mundo. Então, para ele não destruir o mundo, Renato, o que ele fez? Trouxe o reino. O reino é a última instância da sociedade humana. Se não é o reino, já Não tinha porquê. ele destruiria de novo isso aqui. Então o reino é uma chance que Deus está dando para a humanidade se converter dos seus maus caminhos e sair desse sistema pecaminoso. Então, o diabo, ele é um inimigo vencido, mas não ainda completamente. O que você falou é importante. Tem gente que fala, porque o diabo está derrotado. Não, ele está meio derrotado. Porque se ele tivesse derrotado, ele não semeava joio. Então ele está meio derrotado. Ele só vai ser derrotado mesmo quando o Senhor voltar. Quando o reino de Deus for absoluto. Ele está condenado, mas não está ainda cumprindo a sentença. Não, exatamente. Por isso que Jesus vai vir como leão. Porque as pessoas gostam de cantar para o leão. Eu quero cantar para o cordeiro. Porque o leão não é para nós. O leão, o Cristo como leão, é uma figura para o ímpio, para o diabo. Não é para o crente. Jesus não é o leão para nós ele é cordeiro. Aliás, ele não vai vir para nós, ele vai vir para acabar com a história da civilização caída. Então ele vai vir mais para os ímpios do que para nós. Essa é a lógica da volta dele. E só não destruiu completamente a terra porque existe um poder que limita ele. Claro. parte de Deus. Claro. Então, você observa essas questões e você fala assim, não, mas é isso aí. É que o brasileiro é muito romântico, entende? Passional, ele não é lúcido com as coisas. Ele é muito passional, Ou etc. seja, tudo de bom que ainda Deus faz é pelo reino. É pelo reino. Isso, Rio. Deus só não acaba com tudo por causa do reino de Deus que está aqui. A chuva é pelo reino. Tudo. E daqui a pouco eu vou dizer mais coisas do reino que talvez você não sabia. Então o reino chegava. Jesus venceu o maligno. Ele venceu o maligno, Jesus venceu o maligno, mas o maligno ainda não tem a derrota final. Você lembra lá, Gênesis 3,15, que o Senhor Jesus vai fazer o quê? Mas não foi na cruz que ele pisou. Quando é que ele vai pisar na cabeça da serpente? Quando a última trombeta soar. E quando é que se mata um animal na cabeça? Quando o animal não tem condição de sobreviver, então vamos sacrificar o animal, né? O cavalo quebrou a pata, ou qualquer outro tipo de coisa. Você acerta a cabeça, porque daí não tem como viver. Então, o diabo está completamente ferido. Só não morreu ainda. E quando Jesus voltar, é o golpe de misericórdia. Chefiando as forças que se opõem à vida do reino está Satanás, cujo nome hebraico quer dizer adversário, mais precisamente um acusador diante do tribunal. Então, Satanás não é nem nome, é um apelido. Aliás, a gente não sabe nem que nome ele tem, porque tudo que se refere a ele é apelido. Lúcifer é apelido, Satanás é apelido, diabo é apelido. Ele nem sabe o nome dele. E talvez seja um nome até muito bonito, né? Osvaldo. Mas o nome dele é muito engraçado. Esse é gozador mesmo. Chegou até a cair o caderno do Alex, né? E ele era de bicicleta ainda. Não, viu, Rio? Ele anda de bicicleta Meu também. irmão chama Osvaldo Osvaldo. E faz 50 quilômetros. Então, veja, gente, o diabo é inimigo do Renato. Ele não é inimigo de Deus. Eu sempre gosto de frisar isso. Deus não tem inimigos. Só pode ter inimigos entre iguais. O diabo é uma criatura. Ele, então, não é inimigo de Deus. Ele é inimigo nosso. Deus não tem inimigos. Quem é semelhante ao Senhor? Então não pode
ter inimigo, né? Então, o diabo é nosso adversário, não é adversário de Deus. É que o brasileiro gosta desse negócio, né? O diabo, Deus, brigando. Não, meu Deus. Ou você está elevando a potência dele, ou está diminuindo Deus. Diminuindo Deus. Qual das duas é pior? Diminuindo Deus. Por isso que o judeu não acreditava, no diabo. Né? E por isso que ele não acreditava que o mal foi Deus que fez, porque não tem outro ser que cria mal, é Deus que fez também. O de Deus falou, tá bom, eu fiz o mal. Eu mandei um vídeo interessante, né? Aquele lá que você mandou é aquela crença judaica lá. Acredita que o mal é o próprio ser humano. É. A própria natureza humana. Que é o diabo. Um circunstante perguntou para Agostinho de Hipona no século IV, por que Deus não destrói o mal? Agostinho disse, porque o mal não existe fora do ser humano, o mal existe dentro do ser humano. Para Deus destruir o mal, ele tem que destruir o homem. Como ele ama o homem e não quer destruir o homem, a melhor maneira de fazer o mal deixar de existir é ele ser cheio de Deus. Redimir, né, o homem. Redimir, porque daí o mal é a ausência do bem. Então quando o ser humano se arrepende dos seus pecados e volta para Deus, ele volta para o sumo bem, aí o mal deixa de existir na vida do cara. Vai introduzir o reino mesmo, né? Aí chega no reino, e o reino é o único que pode fazer isso aí. E a Bíblia fala que é o reino do amor. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13 é claro isso aí. Continuando. Jesus já tinha vencido o maligno na ocasião do deserto. O que estava em jogo naquele momento era o reinado messiânico, sendo inclusive uma das tentações, os reinos desse mundo. A gente já tratou isso aí, né? A perdição que os demônios sentem quando estão na presença de Jesus é prova de que o reino de Deus está presente e, consequentemente, provando que o maligno perdeu. O maligno perdeu, o reino está presente, então ele fica com suas forças cerceadas, ele não tem mais tanta, né, oportunidade de se pronunciar com tanta poder. O reino de Deus tira o seu. Jesus operou milagres, né? Alguém lê isso aqui para nós, por favor? Jesus operou muitos milagres, prodígios e sinais. Atos 2:22, que provam que ele é o Messias anunciado, o Filho de Deus, o Salvador enviado por Deus Pai, e que o reino de Deus está presente nele e já está no meio de nós. Então, o fato de que houve curas, na verdade, daqui a pouco eu falo sobre isso, são sinais de que o reino está presente. No reino de Deus não tem doença. Por que ele também, o reino de Deus vence o diabo? Porque no reino de Deus, quando tiver absoluto, não tem o diabo mais. Quando tiver o reino de Deus no seu estado absoluto, não tem mais doença. Então, as curas, sinais e milagres que Jesus fez, foi mais do que provar a sua messianidade, foi para dizer, o reino é assim. Quando o reino chegar desse jeito, não tem doença mais. Então, é essa a ideia. A operação desses sinais milagrosos, que pode ser ocasião de escândalo para alguns, tem por objetivo convidar as pessoas a crerem em Jesus e nas suas palavras. Aos que a ele se dirige com fé, concede o que pede. Apesar dos seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns e até acusado de agir por intermédio dos demônios. E na verdade quem falou isso foi quem mesmo que disse isso? Os fariseus, os sacerdotes, que não se converteram, porque na verdade é aquela lógica comunista. Acuse do que você é. A lógica comunista é destruir o caráter de alguém. E o que eles, falando que Jesus tinha demônio, o que eles estão querendo com isso? Colocar em descrédito a pessoa dele. Eu posso até dizer assim, eu posso chegar e dizer assim, o Giovanni, ele é um cara que não dá para confiar. Eu ouvi dizer uma vez que ele deu um desviozinho lá na igreja, financeiro. Pronto. Se 10 caras acreditarem em você, os 8 vão voltar a acreditar, mas 2 não vão acreditar mais em você. Então a lógica de desconstruir a pessoa é assim. Lembra lá do muro de Neemias? Que o Tobias disse, uma raposa vai destruir isso aí.
É colocar em crédito o que o cara faz e o que o cara é. Então os caras dizendo, se ele tem demônio, aí Jesus não deixou barato, né? Então ele diz, se eu expulso demônios, agora vamos na lógica, vocês são tudo burrinho, mas eu tenho amor com vocês, tá bom? Então vamos na lógica. Aí é como se ele falasse assim, ó, daqui a uns séculos vai vir um homem chamado René Descartes e ele vai inventar o pensamento cartesiano. Vamos na lógica cartesiana. Se eu expulso demônio pelo próprio poder do demônio, o seu reino está dividido. Qual o reino que vai sustentar-se quando ele está dividido? Olha. Então vocês são burros, né? Porque na verdade Jesus causou um alvoroço entre eles. É que eu não vou entrar nesse detalhe porque não interessa. Ok? Muito bem, então é assim. O Novo Testamento emprega 3 termos para designar os fatos extraordinários de Jesus: dunamis, poder; semeion, sinais; terá, prodígios. Alguém lembra nós esse slide? A cura que Jesus operou no passado e ainda opera é um sinal de que ele quer o homem na terra, que se converta e que traga aos outros homens a cultura do reino de Deus, e assim estabelecer o reino de Deus na terra. A cura é um remendo que Deus faz, pois a pessoa vai morrer em algum dia no futuro. Veja, a cura que Deus faz. Volta ao anterior, rapidinho. Nós podemos sinais. Terá. Prodígios. A cura que Deus faz é um remendo. Por que você vai ficar doente de novo? Aliás, você vai ficar doente enquanto você viver. Enquanto você viver e se Deus quiser curar, o Luiz, Deus vai curando. Ele vai curando, vai remendando você. Sua misericórdia são infinitas. Falando aqui, ó, tá ligado no Globo, apareceu uma matéria do Reino de Deus aqui. Olha, seu celular está convertido, hein, cara? Seu celular está convertido, hein? Pela voz, né? É a voz do Reino de Deus, exatamente. Falando O Google captou. Então veja, a cura, ela é na verdade um anseio daquilo que será. Não estou dizendo que Deus não cura, Deus cura. A gente usa a palavra de cura para cura. Nós, seres humanos, inventamos isso. O cara estava doente e agora está sarado, inventamos uma palavra, cura. Mas na verdade ela não é cura mesmo, ela é um remendo, porque só o cara vai ficar doente e vai até morrer de outra doença, talvez. Ou talvez da mesma doença. O pessoal não é falar também, ó, Deus vai te remendar. Não, para não falar. Pneu de bicicleta. Mas você sabe por quê? Mas é verdade, é verdade. O povo Não, morre, olha. né? O povo morre. Gente, preste atenção, isso que o Rido falou é muito importante. Ele é original do cara. Na verdade, nós somos remendados a vida inteira. Por quê? Porque nós almejamos a cura. Qual é a cura de verdade? A ressurreição do corpo. A gente tem que pensar grande, daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre isso aí. Então, pensa, gente, pensa comigo, pelo amor de Deus, pensa comigo. Tudo que acontece hoje aqui é provisório. E até a morte. É um anseio daquilo que Deus vai fazer na volta de Jesus, cara. O cosmos espera a volta de Jesus, é isso que diz Romanos capítulo 8. A natureza, a criação, as árvores, os peixes, as águas, tudo espera a volta de Jesus. As estrelas esperam a volta de Jesus. Tudo espera a volta de Jesus. É o que diz a Escritura em Romanos capítulo 8. A natureza geme, a terra geme, querendo ser restaurada. Ela tem, Paulo dá áreas de pessoalidade à natureza. Ela geme como a gente geme. Então, quando a gente parar para pensar nisso, o reino de Deus chega no caráter provisório, ele começa a fazer alguns sinais do que será no futuro, entendeu, Renato? Vivendo num mundo de pecado e pecaminosidade, como é que você vai entender o amor, cara? Por isso que o mundo é ambíguo, é confuso, é paradoxal. O cara acaba de assaltar um banco, mata umas 3 pessoas, consegue fugir. Quando ele chega na casa dele, tem um filho dele que abraça ele, chama ele de papai e ele diz que ama o filho. Olha que paradoxo, que coisa ambígua. Isso significa o quê? Que isso aqui tudo realmente é muito confuso, esse mundo é confuso. Deus fala assim, não, esse mundo ficou confuso. Ainda bem que ele é confuso, porque o meu amor confundiu tudo.
Por que vocês acham que quando o Senhor diz que as coisas de Deus confundem? Porque a lógica nossa é caminhar para a destruição. Corrupção. É lógico, a nossa tendência é essa. Agora, quando chegou o reino de Deus, mudou a perspectiva. Por isso que tem esse conflito todo. Então, cara, eu não entendo porque que aquele não ama, odeia. É isso aí mesmo. E ele fica, e às vezes a gente coloca uma máscara, né? E olha para o outro e nós agimos de forma bem hipócrita mesmo, porque você sabe que você mesmo não presta e ainda julga os outros pelas suas atitudes, aquele é ruim, aquele é bom, o cara não presta. Então, mas ainda bem que tem essa confusão, gente. Por que ainda bem que tem essa confusão? Se não tem essa confusão, se tudo vai no ordinário, a gente está indo para todo mundo para destruição. O ordinário é a destruição. O extraordinário é ter essa confusão. Perceberam? E essa percepção, né? Exatamente. Então, quer dizer, o caos está aqui, mas ele não domina mais. Tem alguma coisa que está atrapalhando o caos. O que é a conversão do cara a ser pecador? Ele está se rebelando contra a rebelião. Entendeu, cara? Porque o cara que não é convertido a Cristo e está fora do reino de Deus, ele é rebelde. Então, para ele ser convertido, ele tem que se rebelar contra a rebelião que ele está. Andar na contramão. Ele tem que andar na contramão do sistema. Por quê? Porque o reino de Deus é a contramão do sistema. Quando Jesus veio, Satanás falou assim, pronto, acabou o sossego, isso aqui vai virar uma confusão só. E virou, e tá uma confusão. Mas é uma boa confusão, não é uma confusão. É uma confusão que põe esperança onde não tinha. Põe paz onde não tinha. Põe amor onde não tinha. Põe misericórdia onde não tinha. Não tinha nada dessas coisas. Jesus veio e trouxe o reino, puf, olha aí. É interessante pela ideia de John Stott, né? Da contracultura. Exatamente. O que na verdade, dos fatos, Oswaldo, quem está contra tudo é nós, somos nós. Porque o reino de Deus veio para ser contra o que está aí. Ele usa a ilustração de o mundo é como se fosse um rio poluído cheio de peixes mortos. E nós somos os peixes vivos que estamos indo contra a maré na direção da fonte de vida que já não está poluída, está limpa. Exatamente. E aí tem essa confusão. Aleluia, irmão! Que ilustração é essa? Ele fala assim, ó, quem vai na corrente com a maré, na verdade não tem vida, já está morto. O peixe morto vai com a maré. Vai com a maré. Mas os peixes vivos, eles pulam a piracema e vão na direção. Exatamente, na direção das águas límpidas para poder se multiplicar. E pegando essa ilustração do John Stott, o que ele quis dizer? Em outras palavras, diz, o reino de Deus chegou e falou assim, agora tem um novo modo de viver. Extraordinário. Pobre que é rico, Pobre que é rico, fraco que é forte. O que dá que tem, o que perde o que ganha, o que morre que tem vida. Que situação. E o que é maior é o que serve. Então, percebe isso aí? Isso é a lógica do reino de Deus. Por que no reino a gente só ganha quando perde? Porque quem está lá em cima não pode chegar lá. Olha que fantástico. É a lógica do reino de Deus. E nos momentos difíceis sabe conservar seu coração leve, né? É por quê? Porque eu tenho esperança, que eu não tinha antes. Por que aquele que não é convertido, quando ele está no caos, no desespero, ele se mata? Porque ele não tem esperança. Ele é um peixe morto que está indo na correnteza. Agora o nosso querido irmão aqui, né, o Nil, né, perdeu a esposa recentemente e tal, mas o coração dele tem esperança. A gente passa as agruras que passar, mas é passageiro. A gente que é pastor sofre muitas vezes calúnia, difamação. Ótimo que eu estou sofrendo isso. Se o meu Senhor sofreu, eu não vou sofrer. Mas as pessoas não veem assim. Não, mas nós temos que botar essa visão para eles. Isso é terrível. Viu, Rio? Você tem que passar essa visão, o Giovanni tem que passar essa visão, eu tenho que passar essa visão. Todos nós. Pega esse curso que você está fazendo, leva para a sua comunidade, transforma a sua vida lá, cara. Tenha crentes comprometidos com o Evangelho, com o reino de Deus, que você não vai ter dor de cabeça. Né? Pastor, Sim, meu Deus. só voltando a nós somos remendados em vez de curados, né?
Não é campanha da igreja, uma campanha do remendo. Cara, se você fizesse do jeito que o brasileiro gosta, essa criatividade, venha na campanha do remendo. Se você tem 50, você vai ter 100 naquele dia. Porque todo mundo vai querer saber que negócio de remendo é esse. Aí você prega a cura e fala, ó, você quer ser curado de verdade mesmo? Nunca mais ficar doente? Entre no reino de Deus através de Jesus de Nazaré. Acabou, cara. A campanha do remendo e fica top, né? É verdade. Como é curioso. Ô Luiz, dá pra ler isso aqui, Luiz? Tô na piscina do meu bebê, Já mergulha o cara, né? Aí você faz uns remedinhos e entrega pro povo. Não, deixa eu melhorar a sua ideia. Faz em remedinho e venda, não. Vende por R$5. Não, vender não. Ô Luiz, vê logo. Rapaz, se tivesse alguém por aí escutar isso aqui, o cara, né, lá no programa dele da televisão, ele vai vender os remedinhos. O cara tá querendo entender folha de coisa. Pra quem vende feijão milagroso, vender remedinho é fichinha, pô. Aí escreve assim, Na você oitava toma também vender a folhinha da oliveira. Lê logo, Luiz. Tem que querer ser tu remendado. Luiz, leia aí, por favor. E logo senão eles desviam. Jesus, que não veio abolir todos os males da terra, libertou ainda assim certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, entendendo assim que, quando chegar na altura da realização final do reino de Deus, todos esses males irão desaparecer. Antes que o Luiz continue, isso aqui que é a grande questão importante da nossa vida. A volta de Cristo é a última ação de Deus na história caída do homem, onde tudo será restaurado. Continua, Luiz. Aliás, Jesus operou sinais messiânicos, veio para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os entrava em sua vocação de filho de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Exatamente. Então, por que fala sinais messiânicos? Porque naquele reino, quando o Senhor voltar a segunda vez para restaurar tudo, é o Messias, é o ungido que fez isso. Essa é a nossa expectativa, né? E deve ser a nossa expectativa. Essas curas eram sinais da vinda do reino de Deus e anunciavam uma cura mais radical. A vitória sobre o pecado e a morte pela ressurreição de Jesus. Na cruz, Cristo tomou sobre si o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A presença do reino era evidente, tanto dos milagres como na pregação de Jesus. E pelo seguinte fato, os milagres foram vistos e a pregação ouvida. E assim tornou-se claro que o reino de Deus estava presente. Mateus 4, 23, alguém pode ler para nós? Mateus 4, 23, Mateus 9, 35 e Mateus 3, Mateus 3, 16 eu já li. Mas Mateus 4, 23, alguém pode ler para nós? 9:35. Leia lá. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pregava o evangelho e curava. E não curava e pregava o evangelho. Ele pregava o evangelho e curava. Qual é a ligação que ele faz da pregação do reino com a cura? No reino, quando tiver absoluto, é assim. Não vai ter doença mais. O ato de cura nem era um ato ativo, né? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela que tomou a atitude, né? de tocar por conta da fé que ela tinha, e ela foi curada, porque ela tocou alguém que representava a presença do reino de Deus, né? Então não foi Jesus que olhou para ela e falou, eu vou te curar. Ele não apresentou a cura, ele carregava a cura. Por quê? Porque ele é do reino de Deus. Ele é o reino de Deus. Então, exatamente, Caio. Ela toca nele porque ela tocou no reino. No reino não tem doença. Entendeu? A lógica da coisa? No reino não tem doença. Se tocar não exatamente chegou e tocou, na verdade, né? Ela tocou nele no sentido de que ele tem alguma coisa que está me atraindo. O que atraía nela e atraía em todos? O poder do reino, a presença do reino. Ele tocou ela. A virtude do reino. A virtude do reino, o poder do reino, a presença do reino, a lógica do reino.
A essência do reino. Porque a doença, ela é uma consequência do que é pecado. Como o reino vai abolir o pecado, então não tem doença, fica tranquilo. Ok, falamos já sobre isso aí. Agora, isso aqui que eu quero terminar. Ó, toda nossa expectativa de restauração total está na volta de Cristo e na ressurreição dos mortos. Gente, a ressurreição dos mortos é a grande expectativa nossa. Não ia ler os outros referências de Mateus 4? Quem que pediu para ler Mateus 4? 9:23. 4:23, alguém lê para nós? Não, alguém já leu. Já leu. A 9:35. 9:35. É isso mesmo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Exatamente. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, preste atenção no que você vai ler agora. Gente, isso é que Nilton chegou na hora certa, Nilton. Agora a aula vai começar bem, Nilton. Gente, quando a gente fala de redenção e de salvação, eu vou aqui falar uma heresia para vocês. Quando a gente fala de redenção e salvação, nós trazemos para o nosso tempo. Mas na verdade, redenção e salvação é só aqui, ó. É só na segunda vinda. Porque às vezes não, eu sou redimido por Cristo. Ok, você está nesse processo, que a redenção só naquele dia. A salvação só naquele dia. Mas se eu morrer, eu estou salvo. Bom, você vai estar salvo naquele dia. Hoje, você, por causa de Cristo, que você está no reino, você vai para o céu e esperar ele voltar. O céu é uma conexão que a gente faz. Não é a nossa morada final, e eu já falei isso aqui em aulas passadas. Então, quando a gente fala de salvação e redenção, nós estamos falando de salvação e redenção lá naquele dia. Aí você fala, mas por quê? Porque você e eu só podemos esperar a redenção quando o nosso corpo e a nossa alma estiverem unidas na imortalidade. Não agora. O corpo vai estar perecendo, a sua alma vai estar no céu. Gente, a nossa alma ir para o céu é um sistema incompleto. Porque Deus não criou o ser humano para viver com o incorpóreo, com a alma separada do corpo. Dividido, fraturado. Então, quando a gente fala de cura, a gente fala disso aí mesmo. Cura mesmo só naquele dia. Tanto que Paulo fala, né, que o último inimigo a vencer é a morte. Exatamente. Quando ele fala assim, onde está a morte teu aguilhão, ele não está falando do tempo que nós estamos vivendo, ele está falando lá, porque todo o contexto de 1 Coríntios 15 é futuro, não é presente. Onde está a morte teu aguilhão? Não, porque Paulo também morreu depois, né? Mas ele está se referindo, e o Apocalipse vai dizer, o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Então quer dizer que ainda ela está presente, ela reina ainda, mas ela não tem aquele poder que ela tinha, porque na verdade é o inimigo que está caminhando para a destruição. A morte está caminhando para a destruição. A segunda volta do Cristo. Na segunda volta do Cristo, a morte morre. Aliás, a morte começou a morrer quando Cristo morreu. A morte de Cristo matou a morte. Então, por que a morte de Cristo matou a morte? Porque a morte de Cristo foi uma morte sacrificial, diferente de nós. Alguém fala bem assim, mas Cristo morreu. Sim, mas a morte dele é diferente da minha. Eu morro por causa de quê? Por que nós morremos? Por causa do pecado. E por que ele morreu? Se ele não tinha pecado. Ele morreu porque a morte dele foi sacrificial, foi totalmente diferente da minha morte. E olha que coisa, como o Oswaldo falou, olha que paradoxo. No reino de Deus, eu só posso ressuscitar se eu morrer a morte de Cristo. Quando é que a gente morre a morte de Cristo?
quando você mata o seu eu. Logo já não sou eu que vivo. Mas essa é a morte de Cristo. Foi em Cristo. Entendeu, gente? Então, quem é que vai ressuscitar? Quem crê no Senhor? Tá, é quem crê no Senhor. Mas mais do que quem crê no Senhor, quem vai ressuscitar é quem morre a morte de Cristo. Ele mesmo disse isso, né? Paulo também vai dizer isso. Que é necessário morrer em Cristo para ressuscitar como Ele. Então, quando a gente para pensar no futuro, a volta de Cristo é mais do que a gente imagina, meu Deus. Quando a gente não ensina o Evangelho na sua totalidade, a gente engana as pessoas e faz elas viverem uma parte do Evangelho. Isso! No dia da chamada final que elas vão descobrir. Exatamente! Nunca estiverem no reino. Eu só corrijo a palavra que você usou, a gente engana. Porque na verdade a gente não engana. A gente ensina pela metade. Não, pode ter com a gente. Ou às vezes compreende, né? Você disse. Alguns é de propósito mesmo. Não, alguns é. Isso é com Porque eles certeza. querem serem amigos da sociedade Isso. do Egito. No Egito não existe lugar pra gente. Não existe, exatamente. Agora, a sua palavra foi excelente, Hildo. É isso aí mesmo. Quando Cristo voltar, por que olha, os discípulos depois, 30 anos depois que eles foram entender o reino de Deus. Pedro não entendia o reino de Deus. Tiago não entendia o reino de Deus. Nenhum deles entenderam o reino de Deus. Só Paulo que entendeu. Só Paulo que entendeu. E Estevão, que eu falei sobre ele na última aula. Os caras foram entender o reino de Deus 30 anos depois. E aí você vai ver que Pedro mesmo vai dizer e todos quantos amam a sua vinda. Quem é que pode amar a vinda de Cristo? Quem entendeu? O reino. Porque quando a gente entende o reino, a gente está louco que realmente a volta dele seja... Fala, Oswaldo. Porque a gente só pode desfrutar do reino quando a gente entende, né? Exatamente. O poder do reino, o amor do reino, a presença do reino, as esperanças do reino, a promessa do reino. Exatamente isso aí, cara. Isso que você falou é certíssimo. Agora, por que eu devo amar a volta de Cristo? Porque a volta de Cristo é a restauração total de tudo que foi perdido, principalmente o governo de Deus. Olha que coisa interessante, cara. Você vai estudando assim, sem pressa, né? Sem O pressa. cosmos perde o governo de Satanás. Com a segunda vinda de Jesus, o cosmos perde o governo de Satanás. Total e absoluto. E por quê? Olha lá. O propósito da redenção e salvação não é restaurar o homem no céu, mas restaurar o homem na terra. É conflitante, né? Muito. Para muita gente é conflitante. Por que é? Eu vou uma palavra do Rio. É porque o sinal da evangelização vinda dos puritanos, presta atenção, é importante. Os puritanos, quando eles estavam na Inglaterra, eles lutaram muito contra um tipo de pecado lá. Qual? Os caras eram alcoólatras na Inglaterra. Até hoje, né? Até hoje. A cultura, isso? A cultura da bebida é muito forte na Inglaterra. Pobre para todo lado. Pobre para todo lado. Então, eles lutaram muito contra a bebedice. Muito. E chegou um ponto que eles começaram a ser perseguidos. O que eles fizeram em 1620? Foram para onde? Foram para Nova Inglaterra. Eles foram para o Novo Mundo. Então, qual era a cultura dos puritanos? Eu tenho que me afastar do mundo, aceitar Jesus para ir para o céu. Então, na mente deles, e eles não estavam errados, só estavam errados na metodologia e não na essência, mas na metodologia, os caras falavam assim, não, mas quem bebe não vai para o céu. A gente tem que converter a Cristo para ir para o céu. Eles vão para o novo mundo, qual é a peça de evangelização deles? Céu. A teologia se solidifica nisso, a santidade representa o céu no cara. Quando começou as grandes navegações missionárias, eles vêm para o Brasil, o que todos os missionários americanos pregam aqui? Eu vou ler um artigo
que a Coca-Cola teve uma influência dos puritanos também nos Estados Unidos. Né? Porque eles pregaram essa questão da bebida. O americano também bebia também. Claro, sim. Entendeu? Então eles desenvolveram a Coca-Cola, mas influenciados também pelos puritanos. Exatamente. Olha, isso é uma informação interessante. Ó. Tá vendo que o artigo dele confirma o argumento aqui que eu trouxe da história. Então a história se confirma, né? Então o que acontece? Os caras vêm para o Brasil, o que eles pregam? Você tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Mas é o contrário, o céu é um brinde. Aliás, o céu não é nem a nossa morada. E para encorpar a ideia do céu, aí se criou: o céu é o destino final. Né? Ué, se o céu é o destino final, para que a gente vai ressuscitar então? Dá pra viver no céu. Mas não como? Mesmo? Ficava a aula lá, né? Pelo amor de Deus. Não tem sentido. Então, até não tem nem sentido. Agora, assim, o Irã está falando que o céu... Não estou dizendo nada disso. O céu é um lugar intermediário, como o inferno também é um lugar intermediário. Não é a nossa morada... Na nossa morada final, a morada do ser humano não é nem no céu nem no inferno, porque até os caras que estão no inferno vão ressuscitar também. Se o testemunho de Jeová ouvir isso aí e falar assim, eles estão se convertendo. Veja, o que acontece? Quando a gente para estudar sobre heresias, você vai pegar alguns traços dos heréticos que eles têm razão. Por exemplo, você pega o romanismo, é herético, mas eles não negam que Jesus é Deus. Você pega lá a teologia do adventismo, eles têm muitos ensinamentos antibíblicos, mas eles falam que Jesus é Deus. Então, E que Jesus voltará. e que Jesus voltará. Inclusive, até fazem mais marketing do que nós. E olha que isso fazem é errado. Mas, então, se você vai pegar todos os grupos que se consideram ser heréticos, eles têm alguns pontinhos que combinam. Como essa dos TJs, é verdade, eles não têm razão. Eles têm razão num sentido. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Mas restaurar o homem na terra. Agora é a diferença. Com domínio e culto a Deus de forma perfeita. Vamos ver isso aqui, ó. Vi novo céu e nova terra. Agora, por que novo céu? Prepare-se para uma baita heresia agora. Ela já está se fazendo Deus final da cruz ali agora. Irmãos, preste atenção. O céu passou por 3 estágios. Tinha o céu pré-pecado. Qual é o estágio desse primeiro céu pré-pecado? Quando Satanás estava lá. Onde foi feita a rebelião contra Deus? No céu. Então o céu já não foi a mesma coisa mais. Precisa se restaurar. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios que Jesus Cristo restaurou coisas na terra e restaurou coisas No céu. no céu. Então tem alguma coisa desorganizada lá. O pecado atingiu lá, porque o pecado começou lá. Então tem o céu pré-pecado, tem o céu intermediário, que é o Hades, o seio de Abraão, e tem o céu pós-pecado, que é isso aqui. Por isso que a Bíblia fala o quê? Tem uma coisa diferente, o céu vai passar por uma transformação também. Por quê? Por que senão João vai dizer novo céu? É lógico, quando você estuda a história bíblica, você vai ver que o céu passou por um processo de pecado. Uma rebelião, né? A rebelião foi lá. Quando fala da destruição da terra, não é que ela vai acabar. Não, ela vai ser renovada, exatamente assim como o céu, em alguma esfera do céu, não onde Deus habita, mas em alguma esfera do céu, onde é que Satanás tem o seu trono? Nas regiões celestiais, que Paulo no grego vai dizer no éter. São os 3 céus, né? Exatamente, é os 3 céus. Firmamento, regiões celestiais e o terceiro céu que é o trono de Deus. Exatamente, então quer dizer, tem coisa no céu que o Cristo também vai ter que consertar. Por isso que João diz, vi novo céu. João não entendeu nada, ele só viu. Só para constar que existe. Só para contar que vai acontecer alguma coisa. Então, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu já passou. Por que a gente nunca parou para pensar nesse versículo?
porque a gente não lê com atenção. E sabe por que a gente não lê com atenção? Porque eu prefiro acreditar no que as pessoas estão ensinando. Eu não tenho preguiça de estudar. Mais prático. É mais prático, muito mais fácil. Mas vai estudar. Vi no céu, pôs o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra foram corrompidos pelo pecado. Onde o pecado atingiu, a volta de Cristo vai trazer o quê? Restauração. Esse diabo fez um estrago. Fez. E o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Ó, gente, nós estamos indo para o cafezinho, né? Alguém lê para nós esse slide? Enquanto tudo e todos os homens não forem submetidos ao reino de Deus, e enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina, igreja na terra, auxiliada e guiada pelo Espírito Santo, continua a aguardar a realização final do reino de Deus. Veja, na verdade, o que a igreja militante tem que viver e pensar e estabelecer a sua vida? Aqui. Eu tenho que esperar, enquanto não chega, eu vou vivendo para Jesus e vou estendendo o reino de Deus à medida que eu prego o Evangelho. À medida que eu prego o Evangelho, eu vou estendendo o reino. E quanto mais pessoas que converteram a Cristo são pessoas que vão estar no reino, e essa é a minha aspiração. Mas quem é que sofre? Qual é o crente que sofre? Quando o crente só fica olhando para essa terra. Paulo vai dizer em Romanos 8 e 18 o quê? Alguém lê para nós? Romanos 8 e 18. Aí você vai entender por que ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. Lá, o que diz Romanos 8 e 18? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o que estimulava o apóstolo Paulo? O reino de Deus que será absoluto. Por isso que o cara não estava nem aí, o cara sofreu de todo lado, continuou pregando o Evangelho, o cara é apedrejado, continuou pregando o Evangelho, o cara vai preso, continuou pregando. Por quê? Porque ele tinha uma grande expectativa. E olha, gente, quando ele diz ali que o sofrimento do tempo presente, ele é o cara que eu talvez não poderia dizer o que ele falou. O sofrimento do tempo presente, porque em comparação a ele eu não sofri nada. Nem talvez aqui nenhum de nós sofreu o que ele sofreu. Por causa de Cristo. Então o cara fala com categoria. Eu sei o que eu estou falando. Por isso nos incentiva a continuarmos mesmo diante das acusações. Exatamente, continua firme, porque vale a pena. Porque aquilo, quando o reino de Deus for absoluto, vocês vão ver que glória que é. Eu estou querendo ir para lá mesmo. Amém. Então, quando a pessoa aceita Jesus, é o princípio da conversão. É o princípio, exatamente. O cara que converte a Cristo, ele deu o primeiro passo para a restauração. Ele agora converteu. Verdadeiramente quando ele estiver no reino. No reino. Agora o reino está nele, ele está no reino, ele está feliz. Deus vai mudar a vida dele, a perspectiva dele, o pensamento dele, a ideia dele. Ele vai fazer parte da igreja, como o corpo de Cristo, aquela coisa toda. Mas a vida dele vai sempre pensando na redenção final. Pastor, sim, meu querido. Voltando só um pouquinho sobre os puritanos, que pregavam contra exatamente os exageros do bebedice. Nós pregamos hoje também. Mas é pecado na Bíblia? Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sim. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Certo. A gente entende que o princípio da bebida é destruidor. Né? Isso é, lógico, é um assunto que vai muito debate, mas alguém pode beber uma coisa aqui, beber uma coisa ali, fica à vontade. Agora, a palavra bebedice já é um exagero. Então, eu entendo o seguinte, que aqui nós temos um irmão, né, que na sua vida pregressa, antes de convencer a Cristo, esse sujeito aí pergunta para ele depois por quê. Ele te conta. Não, também já fui. Não, mas você já foi. Estou tentando ajudar e me justificar. É entender, porque assim, eu não vejo como um pecado que às vezes as pessoas perguntam. Na Bíblia, posso te dizer que a bebida é um pecado? É pecado? Não, se você falasse que a Bíblia, não existe um versículo que é pecado. Mas existe tanta questão cultural. Existe tanta questão de lapso de tempo. Outra questão de bebida também, existe a questão da própria essência da bebida, como é que ela era, como é que é agora, como é que foi, como é que não é. Então,
Agora, como ele disse, a bebedice é o exagero. Tudo que é exagerado na vida. Mas partindo do princípio do sacerdote e também dos levitas, eles não bebiam bebida alcoólica nenhuma, bebida fermentada nenhuma bebida forte. Então, eu ainda sou desse princípio. Eu acho, na minha concepção, o servo de Deus ele não deve beber. Não, com certeza. Eu também sou dessa ideia que a bebida, ela ainda mais na questão cultural. Olha aqui, ó, foi bom que você falar mais. Olha aqui, pessoal, essa pergunta dele foi boa porque vai entrar nesse slide aqui, ó. O Giovanni, lê para nós ali. Foi no café. Os cristãos, como membros vivos da igreja, num trabalho de discernimento, segundo o Espírito Santo, devem saber distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que pertencem e fazem parte. Pausa. Preste atenção, gente. Esse slide aqui é muito especial e responde um pouco o que o Marcos falou. Veja. O cristão deve saber distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade. De que maneira? Por exemplo, você sabe que no mundo ocidental, um dos pilares da sustentação da sociedade ocidental é o conceito judaico-cristão. Por exemplo, liberdade de expressão, direitos humanos, mas direitos humanos de verdade, não esse direito humano da esquerda, o direito humano de verdade, direitos humanos, fraternidade, igualdade, educação, saúde, e tudo isso é herança da fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã, ela está encharcada do reino. Isso significa o quê? Que uma sociedade, para ter progresso, ela precisa ter nas suas bases princípios do reino de Deus. Mas eu não estou falando aqui do cara se converter, não é isso. Vamos aqui ser pé no chão. O Giovanni, termina de ler, por favor. Como distinguir não é sinônimo de separar, logo a vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça seu dever de acionar as forças do reino de Deus e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Como assim? Veja bem, forças do reino. O que eu quero dizer com forças do reino? Que forças são essas? Que forças são essas? São todas as forças que vão servir para o progresso e a autopreservação do ser humano. Que forças são essas? As leis, o Estado, mas o Estado justo, o Estado, as escolas, hospitais, educação, está em escolas, né? Já está em escola. Economia, segurança. Então preste atenção. Olha aqui, ó, que interessante. Estou citando alguns aqui na mente, agora. Todas essas instituições são forças do reino de Deus. Aí você fala, mas por quê? Como assim? Olha, gente, Deus é o Senhor de toda. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Quando ele povoou isso aqui com os seres humanos, como se ficaram eivados de pecado, Deus coloca no coração dos seres humanos dispositivos para progresso e autopreservação. Então, tudo que for para progresso e autopreservação da sociedade são forças do reino de Deus. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com redenção, não tem nada a ver com isso. Mas é um outro estágio do reino de Deus. O reino de Deus no seu sentido espiritual, que só funciona através da conversão a Cristo, do qual a igreja é a agência principal, e o reino de Deus no seu sentido temporal, onde organiza a vida dos seres humanos para que eles não se autodestruam. Forças do reino. Sociedade. Mas a gente tem que ser crente em
que na igreja dele ele tem que ser fé inteligente. E ele tem que ser mesmo. Então, todas essas questões, e por que a igreja, como instrumento do reino de Deus espiritual, deve se enfiar em tudo isso aqui? Porque ela faz um trabalho completo, velho. Ela sinaliza o reino. Ela sinaliza o reino. Preste atenção, meus irmãos. Sociedade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Motorista existia 200 anos atrás? Não existia. Tinha o motorista faraó, né? Se você fizer uma busca, você vai ver que existem centenas de novas profissões que não existiam nos anos passados. Por quê? Porque à medida em que o homem vai progredindo, Deus vai renovando a humanidade com novos talentos. Então os talentos e as aptidões, elas vão sendo natos no ser humano, que Deus vai concedendo, para que à medida que haja progresso, por exemplo, o Caio trabalha com marketing. Foto. Não tinha foto depois dos irmãos Lumière, que veio, mas antes disso, 250, 500 anos atrás, não tinha foto mesmo. Então, à medida que foram descobrindo por Deus, então Deus foi dando novos talentos. Por quê? Forças do reino de Deus. Para o quê? Progresso e autopreservação da sociedade. Os irmãos estão entendendo bem isso aqui? Por isso que aí você vai. Como é que o reino de Deus vai mudar a cultura? O cara pode não ser convertido a Cristo, mas ele tem um estado justo. Leis justas. O cara pode até não converter a Cristo, mas ele não vai mentir mais. Ele não vai trapacear mais. Ela não vai mais passar rasteira, não. Entenderam? Então, mesmo que essas pessoas não se convertam a Cristo, mas o reino, quando entra nelas, muda. Eu quero terminar essa primeira parte. Você não tem noção do que foi a fé cristã no século I. A gente não tem noção. Porque aqueles primeiros irmãos ficaram tão encharcados do reino de Deus, inclusive, eu tenho um tema de aula, essa você não pode perder. O reino de Deus é a realidade brasileira. Essa aí vai mexer com vocês, hein? Quando? Vai mais pra frente. Arrasta pra cima e se inscreve no canal. Essa aula sobre o reino de Deus e a realidade brasileira é muito interessante. Eu preparei uma aula muito carinho para vocês. Então veja, quando a gente vai observar o século I, em Atos capítulo 16, se eu não me engano, 17, a turma foi e prendeu Jason, lembra do texto? Eles foram procurar uns cristãos e não acharam lá, e aí eles disseram, esses que têm transtornado o mundo chegou aqui. Então preste atenção, o que foi o reino de Deus no século I? Agora eu quero dar uma invertida na história. A fé cristã, ela bagunçou o mundo no século I. O reino de Deus atrapalhou muito a sociedade no século I. Vamos lá. Vou começar com essa questão. Primeira questão, houve fábricas de deuses faliram. Inclusive Demétrio foi contra os cristãos, porque o Demétrio pensou assim, esses caras vão acabar com o nosso emprego. Lembra lá quando Demétrio excita uma grande confusão contra os apóstolos? Esses caras vão acabar com nós, estão brigando contra ídolos. Veja, quando o reino de Deus chegou, aqueles cristãos ficaram cheios do reino de Deus, faliram as fábricas dos deuses. Você sabe que falir uma indústria, o que gera? Desemprego. Gerou desemprego, atinge o quê? A economia. Muitos sacerdotes perderam o emprego, porque os cristãos não iam mais para os templos. Eles iam para as casas. Os arúspices, que era muito forte, a prática da aruspicina era muito forte, inclusive tinha até sindicato. Os arúspices eram uns caras que adivinhavam o futuro usando vísceras de animais. Era muito comum, era muito popular isso lá. Um peixe, um boi, qualquer animal. Um pássaro, qualquer tipo de animal. Eles pegavam as vísceras dos animais e falavam o futuro do cara. Era muito comum. Os arúspices, o sindicato deles reclamou para o governador que os cristãos atrapalharam. O exército foi alterado porque você
sabe que no mundo antigo a adoração à divindade estava intimamente ligado com a profissão. Se o cara era agricultor, ele adorava o deus das chuvas, do tempo e tal. Se o cara era um pecuarista, ele adorava os deuses da fertilidade. Se o cara era um pescador, ele adorava os deuses dos mares. Claro, o cara... Agora, se ele muda de profissão, ele tem que mudar de igreja. Eu não quero mais trabalhar com agricultura. Eu quero ser pescador. Ele vai ter que mudar de igreja, porque a adoração é outra, né? Dentro da mesma família tinha gente que adorava muita coisa. Exatamente. Aí os caras do exército adoravam o Ares, que era o deus da guerra. Agora você tem metade do exército do Império Romano era cristão. Como é que os caras iam para a batalha, sendo que boa parte dos soldados não ia adorar Ares? Pô, vamos perder a batalha, meu. Houve uma convulsão social, uma convulsão econômica, uma convulsão no militarismo, uma convulsão na sociedade. O reino de Deus, quando chegou, ele trouxe uma nova perspectiva e todos esses vícios da sociedade foram abolidos. Olha nós aqui. Senão até hoje a gente está procurando arúspice. O próprio escravismo, né? O próprio escravismo. Da economia romana. A outra, o mapa familiar foi alterado, porque naquela época, no século I, os maridos, por obrigação de cultura, tinham que ter prazer com prostitutas. A esposa só servia para gerar filhos legítimos, ou seja, era uma chocadeira, literalmente. Ele ia ter prazer com as prostitutas. A mulher, a esposa, não tinha nenhuma obrigação de dar prazer para o marido. E o prazer que o marido sentia era com as prostitutas. Era uma questão cultural, e Paulo muda tudo isso aí pela fé cristã, pela presença do reino de Deus. Então, quando você para observar, o reino de Deus, quando chegou, mudou o quê? A sociedade. A sociedade. Mudou a sociedade. Então, quando nós estamos imergidos nessa sociedade, a gente tem que fazer diferença. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma pausa aí, depois a gente volta.